Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 excelentes fundos imobiliários de tijolo que atualmente temos disponível para poder investir. E o mais interessante desses 5 fundos que eu vou mostrar aqui para vocês, porque são fundos de tijolo de segmentos diferentes. Tem fundo de shopping, fundo de logística, fundo de renda urbana, fundo de lajes corporativas e também fundo de tijolo híbrido. Então, dessa maneira, você consegue, ao mesmo tempo, investir em fundos de tijolo, diversificando os segmentos de atuação desses fundos. E o bom também desses fundos que são excelentes fundos imobiliários. Tem boas gestoras por detrás deles, tem alavancagem relativamente baixa, a vacância também, tanto física como financeira, relativamente baixa, tem boa liquidez diária, e muitos deles estão sendo negociados abaixo do que seria o seu preço justo, apresentando assim boas oportunidades de investimento, de você comprar esse fundo imobiliário num preço muito mais atrativo do que ele realmente vale. Então fique comigo até o final do vídeo para você descobrir quais 5 top fundos imobiliários são esses de tijolo que você tem atualmente para poder investir. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, eu vou falar aqui de maneira resumida. Então, se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, leia o relatório gerencial cuidadosamente para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento ao nosso canal. Primeiramente, eu vou usar aqui o site Investidor 10 para a gente ver alguns indicadores desse fundo e depois vamos lá no último relatório gerencial para poder conhecer um pouquinho melhor como cada um deles funciona. Então, o primeiro fundo é o fundo de shopping, o HGBS11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 217. Realmente ele tem um preço um pouquinho mais salgado, né, do que os outros. Seu dividend yield está aqui de 10,15%, P sobre VP de 0,95 e tem uma liquidez média diária superior a 3 milhões. Além disso, esse fundo ele tem um patrimônio aqui próximo de 3 bilhões de reais. E com respeito aos seus rendimentos, podemos ver que o último rendimento pago pelo fundo foi aqui correspondente ao mês de junho, que ele pagou R$ 1,75 por cada cota. E aqui no gráfico, né, podemos ver como o fundo ele se recuperou muito bem da crise mundial de saúde do ano de 2020 até agora 2024, mostrando assim que o fundo ele tem a tendência a se valorizar cada vez mais e também a pagar mais rendimentos no decorrer dos anos. Vamos aqui agora no último relatório gerencial do HGBS11 conhecer um pouquinho melhor sobre ele. A sua gestão é feita pela Equity, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Além disso, ele é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores, teve início lá no mês de novembro de 2006. O fundo atualmente ele conta aqui com a participação em 19 shopping centers distribuídos em 14 cidades e em 6 estados. Ele também investe em outros fundos imobiliários também do segmento de shopping centers, que são esses daqui, esses 4 que eu estou selecionando para vocês. Ele menciona também que os shoppings que atualmente ele investe representam aqui 92,5% de todo o patrimônio do fundo está investido no shopping centers. E o restante ele tem aqui em FIIs, 3,2%, além de CRIs e LCIs, 2,8%, e em fundos da renda fixa ele tem aqui 1,5%. E aqui embaixo a gente pode ver o nome, né, de alguns dos shoppings que atualmente o fundo ele tem participação. Então ele tem uma quantidade muito significativa, né, como eu mencionei, 19 shopping centers que atualmente ele tem participação. Com respeito à alavancagem do fundo, atualmente ele tem aqui 2 dívidas, né, 2 CRIs que ele está pagando, um deles no valor de 105 milhões de reais e o outro no valor de 107 milhões de reais. E sua alavancagem atualmente representa aqui uma relação dívida-patrimônio de 7,3%. Então é uma alavancagem tranquila. O fundo ele não vai ter maiores dificuldades aí para poder honrar os seus compromissos. Falando um pouco mais sobre alguns números do fundo, podemos ver aqui com respeito às vendas totais por metro quadrado. Então esses primeiros 4 meses aqui do ano de 2024 têm sido melhores do que os 4 primeiros meses do ano de 2023. Somente nesse mês de abril aqui que ele teve uma receita menor. E com respeito à vacância atualmente do fundo, né, a sua vacância física está aqui de 6,7%, uma vacância relativamente controlada. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua evolução do seu resultado operacional por metro quadrado e também podemos notar, né, que os primeiros 4 meses do ano de 2024 têm sido melhores do que os 4 primeiros meses do ano de 2023. Somente aqui no mês de fevereiro e no mês de março que ele ficou a mesma coisa, né? 72 e aqui 74. Porém, em janeiro e abril desse ano de 2024 foram melhores.
O próximo fundo, pessoal, agora é um fundo de logística, o LVBI11, atualmente custando R$ 110,50, dividend yield aqui na casa dos 9,5%, P sobre VP de 0,95, liquidez média diária também próxima aqui dos 5 milhões. O patrimônio do fundo atualmente está na casa aqui de 1,8 bilhão de reais, então é um fundo grande. E seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de junho, que foi de 90 centavos por cada cota. Já faz aqui alguns meses, né, que ele vem pagando esse valor aos seus cotistas. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre ele. Ele é um fundo que teve início lá no mês de novembro de 2018. Sua gestão é feita pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Com respeito à sua taxa de administração, atualmente ele cobra o valor aqui de 1,05% ao ano. E ele não cobra aqui taxa de performance. Aqui podemos ver que o fundo atualmente ele tem 10 imóveis e tem um aqui finalizando a sua construção, que é esse imóvel aqui de Cajamar. E aqui podemos ter uma noção, né? De locatários, atualmente ele conta aqui com 35 locatários, uma área bruta locável do fundo de 519 mil metros quadrados. Sua vacância física atualmente está de 0,8%, então inferior a 1%. E um ponto interessante desse fundo também, que na sua grande maioria, os imóveis logísticos dele são 100% do fundo. Só tem esse daqui de Aratu, que ele tem participação de 70%. Porém, todo o restante é tudo do fundo. Com respeito aos seus inquilinos, aqui a gente pode ver quem são seus principais, né? Como eu havia mencionado, ele tem 35, porém seus principais são a Scania, temos também a Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia. Lembrando que essa daqui, a Dia, que é uma rede de supermercados, ela vai sair do imóvel que é do fundo. O contrato dela encerraria agora em setembro de 2024. Com respeito aos indexadores usados aqui para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa o índice IGPM, 47%, e o índice IPCA, 45%. Além disso, um ponto interessante é que nesse mês de julho atual, haverá um reajuste aqui em 26% dos seus contratos. Então isso vai trazer aí um acréscimo muito bom na receita do fundo. E com respeito à sua vacância, como eu já havia mencionado, né? Sua vacância financeira atualmente está aqui de 1%. Lembrando que vacância financeira, ele calcula a receita que o fundo está deixando de ganhar por imóveis que estão desocupados ou por situação de calote ou também por carência. E a vacância física, ela calcula a porcentagem de espaço que estão vagos nos seus imóveis. Então, relativamente, está aqui de 1% durante esse último mês de abril. E com respeito aqui à sua alavancagem, no momento o fundo ele só tem um CRI, que ele está pagando com uma dívida aqui de 14,2 milhões de reais. Ele tinha mais, né? Porém, aqui durante o mês de fevereiro até o mês de maio, o fundo ele pagou alguns CRIs de maneira antecipada. Então, atualmente, ele só tem uma pequena alavancagem de 14,2 milhões de reais para ele poder pagar, sendo que é o fundo que tem um patrimônio aí de 1,8 bilhão de reais. Então, o fundo ele está muito tranquilo com relação à alavancagem. Próximo fundo, pessoal, é o melhor fundo aí de renda urbana que atualmente existe, o HGRU11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 129. Dividend yield na casa aqui dos 9,33%, P sobre VP de 1,03%, liquidez média diária superior a 3 milhões. Além disso, o fundo ele tem um patrimônio aqui de 2,32 bilhões de reais. E seu último rendimento pago, que foi correspondente aqui ao mês de junho, foi de R$ 1,25. Notem que no mês de junho ele pagou um valor superior aos pagamentos anteriores, né, que ele vinha pagando aqui 85 centavos. Isso foi por ganho de capital. O fundo ele geralmente faz a movimentação de comprar um ativo, depois vender com lucro, e esse lucro, no fechamento de cada semestre, ele repassa para os seus cotistas. Aqui no relatório gerencial, podemos conferir algumas informações sobre o HGR11. Então, com respeito aos seus imóveis, ele tem aqui uma ABL total, no caso, uma área bruta locável de 403 mil metros quadrados. A sua alavancagem atualmente corresponde a apenas aqui 3%, 3,8% do seu patrimônio. Sua vacância física está de 1,3%. E sua vacância financeira está totalmente zero. Então, mostrando que o fundo ele se desempenha muito bem. Aqui a gente pode ver a sua exposição por locatários. Então, alguns dos seus principais inquilinos são a Carrefour, temos também a Edux, Anima, DMA, entre outras empresas. No total aqui, o fundo tem 17 inquilinos. Com respeito ao reajuste anual dos seus aluguéis, é usado aqui tanto o índice IPCA, na maioria dos seus contratos, e também o índice IGPM. E com respeito aqui, pessoal, ao setor de atuação dos seus inquilinos, ele tem inquilinos aqui que atuam no setor de varejo alimentício, também do varejo vestuário e do setor educacional. Próximo fundo, pessoal, é o ALZR11. Ele é um fundo de tijolo híbrido, então ele tem ali vários tipos de imóveis. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 109,15, dividend yield de 8,78%, P sobre VP de 1,03%,
e liquidez média diária superior aqui a 2 milhões. O patrimônio do fundo atualmente está na casa aqui de 1,14 bilhão de reais. E com respeito aos dividendos, podemos ver que nesse último mês de junho, ele pagou aqui 73 centavos por cada cota de rendimento. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conferir algumas informações sobre esse fundo. Então, primeiramente, o fundo teve início lá em janeiro de 2018, então já faz aí um pouco mais de 6 anos de existência. Além disso, sua gestão é feita aqui pela Alianza, que é uma excelente gestora de fundos imobiliários. Cobra aqui uma taxa de gestão de 0,70% ao ano, de administração de 0,90% ao ano, e não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui o fundo ele fala um pouquinho sobre as dívidas que ele tem, né, as obrigações de aquisições que ele tem ainda para poder pagar no futuro próximo. Ele menciona aqui os valores em milhões. Então tem uma dívida aí de 142 milhões, outra de 126 milhões e outra aí de 28 milhões de reais. Porém o fundo ele tem caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos. Além disso, ele acabou de realizar a 7ª emissão de cotas, então isso trouxe aí mais dinheiro para o caixa do fundo. Com respeito aos seus inquilinos, aqui ele menciona, né, quais são e também a localização de cada um desses inquilinos. Então podemos ver aqui que ele tem boas empresas, né, Coca-Cola, Balduco, NASA, Aelite, Sky, entre outras empresas. Então é um fundo bastante interessante. A sua vacância física atualmente está aqui de 3,5%, então uma vacância relativamente pequena. A localização dos seus imóveis, na sua grande maioria, estão aqui na Grande São Paulo. E com respeito aos tipos de imóveis que atualmente ele tem. Então ele conta aqui com 5 tipos de imóveis. Os seus principais são edifícios comerciais e também galpões logísticos C, além de imóveis de renda urbana. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver o setor de atuação, né, dos seus locatários. Então se destaca aqui em especial empresas que têm atuação aqui no segmento de alimentos e bebidas, também empresas que têm atuação aqui em especialidades químicas. E por último, pessoal, temos o KNRI11. Ele também é um fundo de tijolo híbrido, então ele tem aí 2 tipos de imóveis, que mais adiante eu vou mostrar quais são. Atualmente o fundo está custando aqui R$ 159,35, dividend yield de 7,47%, P sobre VP de 1, liquidez média diária próxima aqui aos 4 milhões. O fundo ele tem um patrimônio aqui de 4,48 bilhões de reais. E com respeito aos seus rendimentos, seu último dividendo foi correspondente aqui ao mês de junho, que ele pagou R$1 por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial, correspondente ao mês de junho, podemos ver o seguinte. Sua gestão é feita aqui pela Quiner, que é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existe. E aqui o fundo ele já nos traz algumas informações. Sua vacância física atualmente está aqui de 2,36%, então diminuiu, sendo que no mês anterior estava aqui de 2,51%, e sua vacância financeira também diminuiu. Atualmente está aqui de 7,29%, sendo que no mês anterior estava aqui de 7,85%. Esse também é um fundo bastante antigo, ele teve aqui início no mês 8 lá de 2010, ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1,17% ao ano e não realiza cobrança de taxa de performance. Com respeito aos imóveis do fundo, atualmente ela é composta aqui por 20 propriedades, sendo 12 deles edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Então ele tem aí essa diversificação. A maioria dos seus imóveis são logísticos, que corresponde a 52%, e o restante 47% são escritórios. Com respeito ao reajuste anual dos seus aluguéis, é usado aqui o índice IPCA, na maioria dos seus contratos, e o índice IGPM no restante. Além disso, podemos ver que ele tem imóveis localizados aqui, na sua grande maioria no estado de São Paulo, 64%, no Rio de Janeiro com 18% e em Minas com 16%. E aqui também a gente pode ver correspondente à tipologia dos seus contratos. O fundo ele tem uma quantidade muito grande de inquilinos, né? Aqui menciona que o fundo possui mais de 100 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Então isso é bastante positivo. E aqui a gente pode ver o setor de atuação desses inquilinos. Ele tem aqui na maioria inquilinos que têm atuação no setor industrial, 42%, também inquilinos que têm atuação aqui no setor de comércio. E com respeito à área bruta alocável, correspondente aqui aos seus edifícios, ele tem uma área bruta alocável aqui de 136 mil metros quadrados e correspondente aos seus galpões logísticos, ele tem aqui uma área bruta alocável de 554 mil metros quadrados, que somando os dois tipos, tem uma área bruta alocável aqui de 690 mil metros quadrados. E aqui no final vocês podem conferir no mapa, né, o nome de cada um deles e também a localização. Da mesma maneira, vocês podem ver aqui a imagem, né, de cada um deles. Ele vai falar o nome do ativo, quem é seu inquilino, a tipologia do contrato, a vacância, se tem ou não, a área bruta alocável e o valor de avaliação de cada um desses imóveis. Então, pessoal, eu mencionei aí 5 excelentes fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes que você tem disponível para investir. Isso é positivo por quê? Porque você está exposto ao segmento de tijolo e, ao mesmo tempo, diversificando seus investimentos.
e como eu mostrei, são excelentes fundos imobiliários, vacância relativamente baixa, tanto física como financeira, alavancagem também muito bem controlada, alguns aí com uma alavancagem muito pequena. São fundos que têm boas gestoras administrando esses fundos, gerindo esses fundos, tem uma liquidez média diária muito boa, patrimônio alto, bem diversificado com respeito à quantidade de imóveis que tem e também muito bem diversificado com respeito à quantidade de inquilinos. Esse último mês tem mais de 100 inquilinos. Estão mostrando assim que são fundos realmente muito top. Deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses fundos e quais que você tem atualmente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.